Algo está ouvindo você agora mesmo. Não suas palavras. Não seus pensamentos. Algo mais antigo, mais calmo, mais preciso. Ouça a peça. Entre para ela. Para a pausa antes de você falar. Para o ritmo da sua respiração. E o mais estranho é que ele estava respondendo o tempo todo. Você simplesmente não percebeu. Há um sinal oculto que permeia cada momento da sua vida, invisível, mas inegável quando você o percebe. Ele determina como os outros reagem a você, como as portas se abrem e fecham, como a realidade se adapta às suas circunstâncias. Você chama isso de sorte, oportunidade, intuição. Mas e se não for nenhuma dessas coisas? E se for você, transmitindo constantemente, como um rádio que nunca desliga, mensagens às quais o universo inevitavelmente responde? A maioria das pessoas não ouve porque seu mundo interior é muito barulhento. Confundem pensar com criar. Tentam mudar o mundo redobrando esforços, falando mais e recitando mantras em um campo silencioso. O universo não responde à linguagem, responde à coerência. A frequência por trás do pensamento, não ao pensamento em si. E quando seu mundo interior está desafinado, a realidade apenas reflete esse ruído. Você já sentiu a diferença antes, naqueles momentos em que tudo parece se alinhar, quando o tempo desacelera, quando a vida parece fluir sem esforço por alguns segundos. Não foi um acidente. Foi uma conexão. Você se conectou por acaso, apenas o tempo suficiente para que o sinal se reconhecesse em você. É por isso que algumas escolhas o atraem, enquanto outras o esgotam. O sinal amplifica a clareza e acalma a confusão. É o arquiteto silencioso de todas as coincidências impossíveis que você já vivenciou. Mas, na verdade, poucos o percebem. O sinal nunca para, apenas a sua consciência está ciente dele. Cada respiração, cada emoção, cada pensamento amplifica ou distorce a sua transmissão. A realidade não o ignora. Ela responde perfeitamente à frequência que você mantém. A questão, portanto, não é se o sinal existe, mas se você está prestando atenção a ele. Porque uma vez que você o pega, na verdade ouça a pulsação por trás do ruído. Algo irreversível está acontecendo. O mundo começa a reagir. Sutilmente no início. Depois, inegavelmente. E, a partir daquele momento, nada parece aleatório, nem mesmo o silêncio. Você já notou que alguns dias parecem responder a você, enquanto outros o ignoram completamente? Há manhãs em que o ar está mais leve, o clima mais harmonioso e as pessoas mais receptivas. Em outros dias, tudo parece fora do lugar, atrasos, barulho, obstáculos que surgem sem explicação. A diferença entre esses dois estados não está no mundo. Está no sinal que você envia inconscientemente. Este sinal é silencioso, mas real. Ele surge da coerência entre seus pensamentos, suas emoções e as vibrações do seu corpo. Quando esses três níveis se alinham, a vida ganha clareza. No entanto, se um deles se desvia, a realidade se torna confusa. É como tentar ouvir uma estação de rádio onde o ruído abafa a melodia. Você ainda capta o som, mas tudo fica distorcido. Muitas pessoas passam a vida tentando eliminar o ruído, sem perceber que são elas mesmas as criadoras. Tentam controlar os resultados, ajustar o mundo e repetir frases inspiradoras, sem entender que o campo não ouve palavras, mas sim ritmo. E o ritmo mais autêntico é o da respiração. Quando você respira harmoniosamente, tudo ao seu redor encontra o mesmo ritmo. As conversas fluem, os pontos em comum se desenvolvem e a tristeza interior se dissipa. O corpo deixa de ser uma barreira e se torna uma ponte novamente. Imagine um lago calmo refletindo o céu. Em um dia ventoso, a imagem se desfaz. Mas quando o ar se acalma, o reflexo retorna. O mesmo vale para a mente e a realidade. A paisagem não pode ser refletida com clareza quando uma tempestade assola dentro de nós. É por isso que tantas pessoas optam por ficar e acompanhar cada revelação, não por curiosidade, mas porque sentem algo mudando dentro delas. A vida sempre tentou se comunicar com você, mas a linguagem é diferente. É a linguagem da coerência. O corpo é o tradutor. Cada batimento cardíaco é uma palavra, cada respiração uma vírgula, cada emoção uma frase. E juntos, eles formam a narrativa invisível que molda o que você chama de destino. A questão é, você está lendo a sua própria história ou está simplesmente reagindo à ação que cria o ruído? Talvez o sinal não seja distante, mas difuso. E quando você começa a ouvi-lo, mesmo que por um instante, algo muda, não no mundo, mas em como o mundo ouve. E é precisamente nesse momento, naquele silêncio que precede a clareza, que o verdadeiro ponto de virada começa a se manifestar.
Chega um momento em que o silêncio se torna insuportável. Não é o silêncio do mundo, mas o silêncio que se instala dentro de nós, quando tudo que antes fazia sentido começa a se desfazer. Nesse ponto, muitos se perdem, acreditando que o vazio é um sinal de fracasso, quando, na realidade, é o prenúncio de uma nova frequência tentando emergir. O corpo sente antes que a mente entenda. As mãos ficam frias. A respiração muda. E o ar parece mais denso, como se o tempo prendesse a respiração conosco. É justamente aqui que o conflito se intensifica. Uma parte de você ainda tenta manter o controle, preservar o que lhe é familiar e se apegar a velhos hábitos. A outra parte já percebe que resistir é como se afogar. O paradoxo é cruel. Para voltar aos trilhos, você precisa abrir mão do controle que acreditava ser o único caminho para a segurança. É como se você estivesse à beira de um penhasco e descobrisse que o chão só se ergue depois que você mergulha. Nesse dilema, as emoções se confundem. Esperança e medo dançam lado a lado. O coração dispara, como se buscasse escapar, mas também romper. É uma guerra silenciosa, não entre o bem e o mal, mas entre o que você era e o que se tornará. E o preço da transformação é sempre o mesmo: deixar algo dentro de você morrer para que outra coisa possa respirar. A mente tenta entender, mas o sinal não é lógico. É sentido. E é justamente isso que o torna tão difícil de aceitar. Pois sentir exige vulnerabilidade, e a vulnerabilidade expõe. Expor-se ao desconhecido é como entrar em um quarto escuro, guiado apenas pelas batidas do seu coração. Mas é justamente nessa escuridão que uma nova direção começa a brilhar. A luz nunca aparece antes do anoitecer, ela nasce dos contrastes. Talvez você conheça esse limiar. Um momento em que tudo parece estar desmoronando, mas algo invisível o mantém unido por dentro. Como se uma força silenciosa dissesse: continue, está tudo bem. E mesmo que o medo tente convencê-lo do contrário, uma parte de você reconhece esse padrão, o mesmo que precede todo o verdadeiro ponto de virada. O campo nunca se cala. Ele simplesmente se reorganiza. Quando tudo parece silencioso, é porque está sendo reescrito. Enquanto você tenta decifrar o caos, algo, silenciosa e precisamente, redesenha as conexões que o ligam ao todo. Nesse espaço entre o fim e o começo, o sinal mais puro se revela. Ainda não como uma resposta, mas como uma presença. Algo está prestes a mudar e, desta vez, será impossível fingir que não ouviu. E então algo começa a se mover. Não é uma mudança visível externamente, mas uma vibração interna, quase imperceptível, como se todo o corpo estivesse respirando novamente. A rigidez dá lugar a um ritmo mais orgânico. E, por um momento, a sensação de desordem dá lugar a uma calma vibrante. Uma calma que não é vazia, mas imbuída de presença. Nesse ponto, o que antes parecia uma perda se torna uma purificação. Tudo o que estava em desequilíbrio desaparece. Pessoas, hábitos, pensamentos, o campo reorganiza o que permanece e o que desaparece. E mesmo que o mundo pareça estar tirando coisas de você, o oposto está acontecendo. Ele está criando espaço. O espaço onde o sinal pode finalmente ser ouvido sem perturbações. É estranho como o corpo o reconhece antes que a mente o aceite. Um leve calor no peito. Um leve arrepio na nuca. Uma respiração suave. São sinais sutis, mas reais. São as primeiras reações da realidade ao seu novo estado interior. E é justamente nesse momento que muitos sentem a necessidade de acompanhar essa jornada e deixar um sinal silencioso de que a mensagem os tocou, como se reconhecessem com um gesto que também sentem um chamado do mesmo campo. Talvez o mais surpreendente seja perceber que, externamente, nada mudou de fato. O trabalho é o mesmo, as pessoas são as mesmas, o clima é o mesmo. E, no entanto, tudo parece diferente. Como se o mundo tivesse mudado de perspectiva. Então você percebe, não é o universo que responde à mente, é a mente que aprende a interpretá-lo. O campo sempre falou, só agora aprendemos a ouvi-lo. Essa compreensão traz uma ternura inesperada. O que antes era uma luta se torna escuta. O medo se torna curiosidade. O caos então assume a forma de um convite, e o desconhecido deixa de ser uma ameaça e se torna uma limitação. Seguimos em frente com mais facilidade, não porque o caminho seja mais fácil, mas porque a resistência se dissipou. Na verdade, nada se perdeu. Tudo simplesmente se sintonizou na nova frequência que você deseja manter. E nesse novo ritmo, o tempo parece diferente. Mais denso, mais pleno, mais presente. É como se o universo tivesse se aproximado o suficiente para sussurrar. Ainda não é uma resposta, mas já é um reconhecimento. O sinal está mais forte. Se você continuar ouvindo,
algo ainda mais profundo emergirá do silêncio. Há um momento quase imperceptível em que tudo se reorganiza. Não há aviso nem alarde. É como o momento em que o sol rompe uma nuvem espessa. Nada explode, apenas o tom da luz muda. E você pode sentir. O ar parece mais denso, o corpo mais presente, o tempo desacelera. É o tipo de transição que não se anuncia, simplesmente acontece. E uma vez que acontece, não há como voltar atrás. O estranho é que, mesmo com a lucidez crescente, algo dentro de você ainda teme perder o controle. É a sua mente, tentando se proteger da imensidão que começa a se abrir. Pois o desconhecido, por mais libertador que seja, sempre carrega consigo o cheiro do perigo. O corpo hesita, a mente analisa, o coração simplesmente sabe. Há uma tensão suave nessa intersecção, um fio entre o medo e a confiança, entre o desejo de se apegar e o chamado para deixar ir. Imagine-se à beira de um lago ao entardecer. A superfície reflete o céu, mas você sabe que logo estará escuro. Ainda há luz, mas as sombras já se aproximam. É esse espaço intermediário, esse intervalo entre o que você entende e o que ainda não consegue explicar, que contém o poder da transformação. Pois é aí que nasce a confiança. E confiança, nesse contexto, não significa esperar por garantias. Trata-se de aceitar a incerteza como parte da jornada. Você começa a entender que o sinal que conecta a mente à realidade não é algo que você pode controlar, mas algo que se revela quando o ruído se cala. Quanto mais você tenta controlá-lo, mais ele se afasta. Mas quando você o observa silenciosamente, ele se aproxima, como um animal selvagem que confia apenas em quem não o força. Esta é a natureza do campo. Ele responde à gentileza. Aos poucos, os limites entre o interior e o exterior se confundem. Um pensamento desencadeia uma coincidência. Um sentimento muda o curso de uma conversa. Uma pausa altera o desfecho de um dia inteiro. Tudo parece se comunicar numa linguagem silenciosa, onde cada gesto é uma resposta. A realidade, de repente, deixa de ser um palco e se torna um espelho vivo. E, no entanto, há algo que você sente sem compreender. Uma camada mais profunda, escondida sob esse mesmo silêncio. O campo parece sussurrar algo que ainda não pode ser expresso em palavras, como se a verdade estivesse esperando para ser dita. Você sente a presença de um significado profundo, algo que transcende a lógica e a razão, algo que sempre esteve lá, esperando para ser lembrado. Mas ainda não chegou a hora de saber. Isso continua sendo o prelúdio do conhecimento, a respiração presa antes da revelação. É estranho que o despertar não venha como um relâmpago, mas como uma sombra que se move lentamente, revelando os contornos da luz. O que antes parecia certo se desvanece, e o que antes era invisível se torna claro. É como se o mundo se revelasse de dentro, não por um acontecimento, mas por uma mudança de percepção. A mente tenta acompanhar, mas algo dentro dela não consegue. Pois essa transição não acontece através do pensamento, mas sim do sentimento. Uma nova frequência emerge, uma vibração que percorre o corpo antes mesmo que você a perceba. E por um momento, você sente tudo ao seu redor reagir sutilmente. Um ruído distante que soa diferente, um olhar que se demora um segundo a mais, uma coincidência que se repete. São pequenos sinais, mas juntos formam um mapa. E esse mapa aponta não para fora, mas para dentro. No entanto, o meio-termo nem sempre é um lugar de paz. Às vezes, é o campo de batalha entre o que acreditamos ser e o que aspiramos alcançar. É aqui que a dualidade se manifesta com mais força. Uma parte anseia por confiança, desapego e entrega ao desconhecido. Outra ainda se apega à previsibilidade, ao controle e ao medo de perder o que percebe como segurança. O paradoxo é cruel. O medo de perder o que nos prende nos impede de alcançar o que nos liberta. Imagine-se, de olhos fechados, em um quarto escuro, com um raio de luz brilhando através dele. Você pode correr em direção à luz ou se acostumar com as sombras. Ambas exigem coragem, mas apenas uma delas o transformará. A luz, por mais iluminadora que seja, também revela coisas ocultas. E é por isso que o despertar é doloroso, pois ele revela simultaneamente beleza e feridas. Há momentos em que você sente tudo ao mesmo tempo: imensidão e peso, amor e ausência, esperança e medo. É uma maré que sobe e desce, e em cada onda reside um lembrete de que a vida oscila entre o que foi e o que ainda está se formando. Nada é fixo, nada é definitivo. Tudo pulsa. E nesse pulsar, algo te chama. Não com palavras, mas com sentimentos. É como a batida surda de um coração do outro lado da parede. Você sabe que está lá, mesmo sem vê-lo. Essa presença silenciosa é o prenúncio de uma revelação, o prelúdio de algo ainda maior a ser revelado. Tão perto que você pode sentir,
mas tão longe que você precisa romper o véu do medo para encontrá-lo. A paisagem respira com você. Cada respiração se torna uma pergunta, cada respiração uma resposta que você ainda não entende. Algo se aproxima, algo que pode mudar tudo, mas ainda não é hora de responder, é hora de ouvir. O ar parece prender a respiração com você, como se o próprio universo estivesse esperando o momento certo para falar. À medida que o sinal começa a se organizar, a vida responde, mas de maneiras inesperadas. Mudanças não acontecem aos trancos e barrancos, mas sim em ajustes. Pequenas, quase invisíveis. Um e-mail que chega na hora certa. Uma conversa aparentemente inofensiva se torna um ponto de virada. Um pensamento que antes o perturbava agora o impulsiona para frente. É como se o mundo inteiro começasse a cooperar silenciosamente, tecendo coincidências onde antes só havia ruído. Mas essa harmonia está sendo testada. O campo que agora o reconhece começa a observar se você também o reconhece. Ele reflete de volta para você o que você irradia, não o que você afirma querer. E então o conflito muda de forma. Não se trata mais de caos externo, mas de coerência interna. Cada decisão se torna um espelho. Cada reação, uma medida da sua persistência em ouvir o medo. Às vezes, tudo parece estar andando ao contrário, mas isso é apenas um sinal de que a frequência que você mantém permanece constante. O universo, por assim dizer, tem uma maneira curiosa de confirmar intenções. Ele mostra o oposto do que você pediu, permitindo que você saiba se a vibração é real ou simplesmente ilusória. E é por esse contraste entre ação e reação que a veracidade de um objetivo é medida. Pense em uma semente. Para crescer, ela precisa se romper. De fora, parece destruição, de dentro, parece nascimento. A vida faz a mesma coisa, rompe o que precisa ceder para permitir o crescimento. Cada desconforto é um teste de sintonia. É como se o campo perguntasse: você ainda consegue me ouvir quando o barulho voltar? Com o tempo, você reconhece o padrão. O que parecia coincidência se torna comunicação. O que antes parecia um obstáculo agora assume uma qualidade coreográfica. É uma dança entre o que você irradia e o que o mundo oferece em troca. Um fluxo sutil, mas preciso. E, ao fazer isso, você percebe que cada movimento conta, mesmo menor. Ao tomarem consciência disso, muitos sentem a necessidade de comunicar. Querem expressar seus sentimentos, deixar um rastro, uma espécie de eco do que veem. Porque entender o sinal também significa aprender a expressá-lo. E quando falamos a partir desse estado, a frequência se expande, alcança os outros e ressoa. Cada palavra dita com sinceridade torna-se parte do campo, uma vibração indelével. No entanto, a tensão paira. Algo parece estar se revelando, como se o próximo nível de compreensão estivesse ao nosso alcance. A respiração se acalma, o coração fica mais atento. É o prelúdio para uma nova fase em que a consciência não apenas observa o campo, mas começa a moldá-lo. Mas antes da criação, há sempre um momento de silêncio. Um momento que exige escuta. E talvez seja a hora de simplesmente sentir o que ressoa dentro de nós antes que o próximo sinal chegue. À medida que o sinal se intensifica, você percebe que o mundo reage não apenas às suas ações, mas também à sua personalidade. Cada emoção, cada pensamento silencioso, cada gesto consciente ganha importância. A realidade se torna mais sensível, como se o ar ao seu redor estivesse se tornando consciente. E com isso surge uma nova responsabilidade: reconhecer o poder que sempre esteve oculto em pequenos gestos. Mas a clareza gera dúvidas. É fácil manter o equilíbrio quando tudo flui naturalmente, quando os sinais são bons. O desafio começa quando a conexão parece desaparecer, quando o campo silencia, quando não há mais coincidências, quando a intuição parece se esconder. Nesses momentos, a mente tenta retomar o controle. Ela quer decifrar o que deu errado, quer medir, testar e garantir. E então o sinal se perde novamente, porque o controle cria ruído, e o ruído torna a escuta impossível. No entanto, algo dentro de você permanece vigilante, observando as mudanças das marés. Uma parte de você entende que o silêncio também é uma resposta, que a ausência de sinais é um convite para ouvir mais profundamente. E nesse espaço, em meio à incerteza, você percebe o que quase ninguém mais percebe: o campo não está desaparecendo, ele está esperando. Ele está observando para ver se a sua frequência é real ou simplesmente uma reação ao que está recebendo. Você começa a se ver de forma diferente, não mais como alguém que busca sinais, mas como alguém que os envia. Isso muda tudo. A linha entre ação e consequência se confunde. O mundo não é mais um palco, é uma extensão. Tudo vibra de acordo com seu estado interior. Uma simples respiração,
feita regularmente, muda o curso de uma conversa. Um pensamento de gratidão transforma a atmosfera de um ambiente. A energia envolve aqueles que escolhem permanecer presentes. Mas isso tem um preço. Manter-se consciente é exaustivo para o ego, que se alimenta de distrações. É como segurar uma vela acesa contra o vento. Exige resistência. Exige confiar no invisível. Às vezes, a mente tenta se convencer de que nada está mudando, quando, na realidade, o campo está se reestruturando silenciosamente em níveis inconcebíveis. Esta é a fase mais delicada, o ponto em que muitos desistem, acreditando que perderam o contato quando, na realidade, estão prestes a atravessar o véu. E quando o véu começa a se levantar, o espetáculo desaparece. Uma calma profunda, quase inquietante, reina. O mundo parece o mesmo, mas algo mudou na estrutura da realidade. As coisas não acontecem mais com você, mas através de você. Os limites entre intenção e evento tornam-se frágeis, quase transparentes. E mesmo sem compreendê-lo completamente, você sabe, o sinal está ativo. Ele se move com sua respiração, seu olhar, cada decisão silenciosa. O cume ainda não foi alcançado. Algo mais o informa nas pausas entre seus pensamentos. Um chamado que não vem de fora, mas de dentro, como se o próprio campo estivesse pedindo para você dar mais um passo sem mapa. Nesse limiar entre a confiança e a rendição, a verdadeira transformação começa a tomar forma, mesmo que o mundo permaneça inalterado por enquanto. Ao cruzar esse ponto invisível, algo dentro de você começa a se reorganizar. As fronteiras que separavam seus pensamentos do que acontecia lá fora começam a se dissolver. A realidade parece reagir sutilmente em tempo real. Não com palavras, mas com sincronicidades, gestos, mudanças que revelam novos caminhos. Um diálogo silencioso se inicia entre o que você sente e o que se manifesta, e a cada reação, uma nova pergunta surge. E é justamente nesse espaço entre o revelado e o oculto que reside o verdadeiro poder. Pois o sinal não é apenas uma ponte, é um espelho. Ele reflete sua clareza com a mesma precisão que suas dúvidas. Se você hesita internamente, o mundo vacila. Se você desiste, o caminho se abre. E o mais perturbador é perceber que o universo nunca foi imprevisível, sempre foi preciso demais. Estava simplesmente reagindo à frequência errada. Há dias em que o sinal parece claro, como o som de um sino ao vento. Tudo flui, tudo se encaixa, o tempo se curva ao capricho das suas emoções. E há dias em que o ruído retorna, denso, pesado, quase sufocante. O medo ressurge, a mente questiona, o corpo se tensiona. Mas mesmo nesse caos, a coerência prevalece. É o campo que ajusta o volume e verifica se a escuta ainda está viva. Pois o propósito do sinal não é protegê-lo da escuridão, mas ensiná-lo a reconhecer a luz que reside ali. Você começa a entender que a clareza não é constante, e é justamente isso que a torna verdadeira. Nenhum som puro existe sem silêncio entre as notas. Nenhuma aurora surge sem cruzar as sombras da noite. O equilíbrio não é a ausência de contraste, mas a dança entre opostos. E talvez a harmonia seja exatamente isso, permitir vibrações sem tentar controlá-las. Neste ponto, o campo parece estar observando silenciosamente. Ele lhe dá espaço, como um professor que se afasta para ver se seu aluno consegue avançar sozinho. As coincidências diminuem, as reações se tornam mais sutis. Isso não é uma punição, é uma questão de confiança. É o universo pedindo que você crie sem sinais, que envie algo antes de esperar pelo eco. Imagine caminhar por um corredor cheio de espelhos, cada um refletindo uma versão de si mesmo, o passado, o futuro e o possível. A cada passo, um reflexo se desvanece e outro surge. O caminho não é reto, ele se torna mais claro a cada passo. E o que o guia não é mais o medo de errar, mas a sensação de estar em ressonância. No fundo, sinto o próximo limiar se aproximando. Um silêncio denso paira no ar, como antes da chuva. Meu coração bate mais devagar, minha mente tenta entender, mas não consegue definir como se sente. É como se a própria realidade prendesse a respiração, esperando o momento preciso em que percebo que o sinal não é nem externo nem interno, mas algo entre os dois. Um espaço onde tudo começa e tudo retorna. E, no entanto, algo dentro de mim permanece intacto, como uma faísca, observando o jogo se desenrolar sem se mover. Chega um momento em que paramos de procurar o sinal, ele se torna um modo de ser. Não tentamos mais decifrá-lo, não esperamos mais por provas, não precisamos mais do mundo para confirmar o que já pulsa dentro de nós. Tudo se encaixa, não por obediência à nossa própria vontade, mas porque finalmente aprendemos a nos adaptar ao ritmo do ser. Este é o ponto de virada silencioso,
Quando o universo deixa de ser um mistério a ser compreendido e se torna uma presença a ser sentida. O campo não muda de fora para dentro. Ele se distorce quando você muda de dentro para fora. Pequenas decisões, respirar antes de reagir, agradecer antes de perguntar, observar antes de julgar, começam a reescrever o padrão invisível da sua realidade. É como se o próprio ar se misturasse à sua intenção. As coincidências não surpreendem mais, elas confirmam. Cada gesto simples, cada palavra dita com sinceridade, agora carrega um novo peso, o da consciência. E é justamente nesse momento que o poder se revela. Não como dominação, mas como harmonia. Você não precisa mais forçar o resultado, pois entende que todo atraso também significa precisão. O que parecia um obstáculo era apenas o tempo necessário para ajustar a frequência. Você começa a perceber que nada foi perdido, tudo era apenas preparação para o momento oportuno. Toda a sua vida se reorganiza em torno da sua coerência. Mas a coisa mais bela é o que vem depois da compreensão: compartilhar. Algo dentro de você anseia por se expandir, por comover os outros, por traduzir o indizível. Não por vaidade, mas por gratidão. Pois há algo sagrado na compreensão de que essa compreensão não pertence apenas a você, mas a todo o universo. Cada pessoa que desperta o campo inteiro. E é por isso que tantos escolhem ficar, continuar, respirar juntos. Isto não é uma plateia, é uma frequência. Um espaço onde o conhecimento se transforma em experiência e a experiência em memória. Você sente o caminho continuar, mas sem pressa. O que antes era uma busca, agora é uma presença. O que antes era um esforço, agora é um fluxo. Cada respiração se torna uma conexão, cada pausa, um altar. A realidade deixa de ser um palco e se torna uma extensão da sua própria vibração. A mente, antes barulhenta, aprende a ficar em silêncio. E nesse silêncio reside algo que nenhum ensinamento pode explicar: uma sensação de retorno, de lar, de origem. Quando algo em você reconhece essa verdade, isso deixa um rastro. Uma palavra, um sinal, algo que diz: eu senti. É assim que o campo encontra você. É assim que o sinal é transmitido, de um coração que se lembra para outro que desperta. Pois, no fim das contas, nunca se tratou de criar realidades. Tratava-se de lembrar que você sempre foi parte daquele que cria tudo. E agora que você ouviu o som após o silêncio, talvez o universo inteiro esteja esperando sua próxima respiração responder.